Sejam muito bem-vindos ao Visionários, o seu espaço de liderança, inspiração e negócios aqui na RS Play. Olá, Fernanda. Olá, Camila. Olá para você que nos acompanha aqui na RS Play. E você pode nos acompanhar também, além do canal 524 da Claro TV, por todas as plataformas digitais da TV e também no nosso canal no YouTube. A nossa convidada de hoje é uma liderança feminina que une arquitetura, gestão e propósito para transformar e criar negócios e carreiras. Ela é Jéssica Somavila, arquiteta e urbanista, pós-graduada em gestão de projetos e formada em liderança pelo programa Women's Leadership. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar entre mulheres e mulheres empreendedoras como vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada Nós pelo também, convite. da mesma forma. E a Jéssica também, ela é fundadora da Integra Studio e atua também em gestão de projetos, equipes e recentemente fundou um podcast, o Fala Firma, que a Isso gente aí. também vai conversar. Muito conectada com vocês, não é? Hoje você tem o hábito de entrevistar e Isso hoje aí. você será a nossa Estou entrevistada. aqui do outro lado. Coisa Exatamente. boa. Muito bom. E me diz o seguinte, Fernanda. Fernanda, Olha só, vamos começar. A Jéssica, olha que interessante, também tem mais um ponto em comum conosco. É consultora, palestrante e também uma profissional que promove o equilíbrio entre a vida e a carreira através da gestão consciente e do empreendedorismo. Jéssica, é muito bom ter você aqui. Quero saber mais sobre todas essas facetas dessa mulher Perfeito. empreendedora, comunicadora, arquiteta. Traz um pouco para a gente da tua trajetória e o que te fez migrar também para esse universo da comunicação, levando conhecimento através de Perfeito. outros canais. Bom, eu tenho na veia familiar essa questão do empreendedorismo. Não no sentido literal da palavra, né? Meus pais sempre foram empreendedores no sentido de correr atrás daquilo que buscam, né? Claro. Seja da forma que fosse. intraempreendedores. Intraempreendedorismo, isso aí. E eu sou uma pessoa muito inquieta, nunca pensei que eu fosse ficar muito tempo como empregada num lugar, né? E acabei vendo isso numa formação de arquiteto, porque geralmente, né, as pessoas que se formam em arquitetura, elas abrem os seus negócios próprios e seguem carreiras próprias. Então eu fiz o curso de arquitetura e urbanismo, me formei lá em Santa Maria, sou do interior do estado aqui. E eu não me conectei muito com a profissão de arquiteto nessa parte criativa, porque eu me vejo muito uma pessoa mais racional, que não tem tanta facilidade para a parte criativa da arquitetura. Então, um pouco me frustrei dentro do curso, mas enfim, eu já estava lá, não ia deixar de fazer aquela graduação. E que bom que eu não desisti, porque eu acredito hoje que a nossa formação principal, inicial, ela só realmente é o pontapé inicial. A gente precisa escolher uma profissão muito jovem E nem sempre somos assertivos. E nem sempre somos assertivos. Então, acabei buscando dentro da arquitetura alguns outros ramos, algumas outras atuações que não tivessem tanto a ver com essa parte tão criativa, que eu não me identificava muito, e que voltasse mais para a parte organizacional dos escritórios onde eu desde sempre fiz estágio e até dentro dos trabalhos da faculdade mesmo. Quando me formei, verifiquei que então, de repente, abrir um escritório que tivesse essa parte criativa do negócio não fosse ser uma coisa interessante para mim, não iria me dar bem nisso. E acabei voltando a minha formação mais para a parte mesmo de gestão. Então, comecei a trabalhar com gestão de projetos sem ter uma formação nisso. Logo após, iniciei a pós-graduação na área de gestão de projetos. E hoje atuo nessa função. Então, organizando equipes, conectando pessoas, pegando contratos e
fazendo seus Uma cronogramas. curiosidade, a gestão de projetos na área de arquitetura ou gestão de projetos de forma geral? De Qual a forma sua geral, Uma de forma gestão. geral, exatamente. A gente não precisa, para quem é formado, tem a formação na área de gestão de projetos, pode-se atuar em diversos campos, né? Exato, você Então, hoje eu atuo em gestão de contratos, os mais diversos possíveis, Uhum. na parte de gestão de projetos de arquitetura e de engenharia também. Então, nessa parte de consultoria também, de estruturar a gestão de escritórios, e aí eu acabo focando um pouco mais na parte de arquitetura e engenharia, por ser uma área que tem mais facilidade técnica, mas independente disso, aberta a todas as áreas. E então conheci muitas pessoas que me abriram espaço para melhorar os seus negócios e as suas organizações através da gestão de projetos. E com isso acabei virando sócia da Rafaela Ritter Arquitetura. Hoje eu atuo na parte da gestão dos nossos projetos, nossos negócios. Também tenho o meu escritório junto com o meu marido, que é meu sócio, a Integra Studio, onde a gente atua em obras, especificamente em obras, então faço a parte mais da gestão das obras. E o podcast, né, um novo projeto que se abre aí numa área mais educacional, onde a gente fala de empreendedorismo e gestão, aí numa visão mais ampla. Perfeito. E me diz o seguinte, para quem está nos assistindo, quando a gente fala de gestão de projetos, que é uma metodologia que traz muitos benefícios para o olhar profissional. Aí eu te pergunto, Jéssica, para quem está ouvindo, gestão de projetos, quais são os principais benefícios de você ter um olhar estruturado de gestão de projetos? Porque quem entende da metodologia, a gente sabe que tem todo... Sim. Gestão de projetos, o maior benefício dele é sempre o bolso, né? A gente lida, a gestão de projetos, ela tem a tríade, né? Tu precisa equilibrar o tempo que o projeto é desenvolvido, o custo e o escopo dele. Para trazer um equilíbrio e trazer uma qualidade. Então, se as coisas estão alinhadas desde o início, tu vai desgastar menos a tua equipe, tu vai gerar menos custos para aquilo, tu vai conseguir te liberar antes para pegar novos projetos. Então, acredito que o maior benefício mesmo, assim, é o financeiro mesmo. Lá no final, é lá financeiro, no mas a final. definição de quem vai fazer, como vai fazer, a que prazo vai fazer, quem são os responsáveis pelas Exatamente. atividades, né? Para mitigar um pouco esses ruídos que às vezes acontecem, quem vai fazer, e as etapas dentro do projeto. Isso é importante, como tu falou, principalmente na parte da comunicação, né? Quando a gente fala em gestão de projetos, a gente está deliberando e comunicando a todo instante. Desde a parte inicial, quando a gente monta o plano, né, a ETP, que a gente chama, que é estruturada antes do início do projeto, quanto este acompanhamento durante a execução deste projeto. Então, tu está sempre te comunicando com a equipe, te comunicando com o patrocinador, que muitas vezes existe, ou com o cliente, né? E verificando quais são os problemas que estão acontecendo, como é que a gente pode resolver, ou se daqui a pouco a gente precisa mudar Melhoria contínua, né? Melhoria contínua, exatamente. A gestão, ela traz organização e mais tranquilidade para o processo. Perfeito. De fazer, independente do projeto. E não é só um benefício para o cliente, né? É um benefício para toda a equipe, para todo certeza. mundo, todos os entes envolvidos no Porque trabalho. Em um projeto, né, independente do que ele seja, algo que traz muita segurança e chance de ele viabilizar e ter vida longa é as pessoas terem uma visão do futuro. Quando eu tenho uma ideia e eu agrego pessoas para sonharem comigo, eu preciso fazer com que todo mundo tenha essa visão positiva de futuro também. Olha, nós estamos indo para lá, é lá onde nós vamos chegar. E essa gestão faz toda a diferença para que as pessoas se sintam seguras nesse fazer do dia a dia. E tu sabe que essa questão da visão do futuro, principalmente no momento que a gente vive, num mundo tão instável, com coisas acontecendo a todo instante, a gente não diz exatamente aonde a gente quer chegar, a gente fala
qual é a direção Exato. e a visão macro. Perfeito. Porque antigamente a gente tinha a ideia, dentro da gestão de projetos, que os planos eram imutáveis, que a gente escrevia em pedra, né? aquilo e E era pronto. aquilo e ponto. E o quanto a gente precisava se sacrificar como equipe, como empresa, para chegar naquele resultado. E talvez nem E ter... talvez nem ter o benefício que se buscava no início. Exato. Então, hoje a gente já tem uma gestão de projetos mais flexível, com pontos de apoio para verificar se aquilo que se propôs lá no início Faz está sentido sendo ainda. atingido e se faz sentido. Sensacional. E, Jéssica, você fala muito sobre propósito, né? Como isso Uhum. norteia o teu trabalho e como isso fez você escolher, por exemplo, pela Integra, que é a tua Uhum. empresa, né? Fala pra gente como hoje o teu propósito ele se manifesta no teu agir, no teu dia a dia de trabalho. Eu sempre busco ser autêntica naquilo que eu faço, naquilo que eu escolho. Então, o meu propósito de vida preza muito pela justiça, por pesar as coisas, né? E nada mais justo, então, de que eu aplicasse isso na minha vida através da minha empresa, buscando pessoas que tivessem propósitos semelhantes ao meu para estar junto comigo. Então, a gente, há mais de 10 anos, abriu a Integra Studio, inicialmente atuando nessa parte de consultoria, na parte de gestão de projetos, mas agregando também a parte da engenharia e da arquitetura. Então, hoje a gente tem um time pequeno, mas é um time super atuante e conseguiu ampliar um pouco a área dos nossos negócios através da inclusão das obras, né? Da parte da gestão de obras. E o que eu achei interessante também, Jéssica, foi que você comentou que lá no início da sua carreira você fez uma formação e dentro dessa formação, vamos dizer que você recalculou a rota. Uhum. Você não foi para o caminho tradicional. Hoje não, sempre foi, né? Uma realidade que os jovens escolhem suas profissões muito cedo, né? Então, a importância de olhar o todo, de ver as perspectivas, né? Como você, dentro ainda da sua formação, você uniu a sua formação para trazer um embasamento técnico para atender o teu cliente final, mas atuando com gestão de projeto, desculpa, que é uma etapa fundamental nessa área que você atua, né? Eu costumo dizer que todo profissional precisa saber um pouco sobre gestão de projetos, sobre liderança, sobre empreendedorismo. Não necessariamente as pessoas vão fazer uma pós-graduação em gestão de projetos como eu fiz. Eu realmente quis me especializar para oferecer serviços nessa área. Mas, independente da pessoa ser uma pessoa criativa ou não, ela precisa entender, aprender um pouquinho sobre negócios, né? Porque negócios é o que nos alimenta, é o que nos move, enfim. É isso que eu ia comentar, porque hoje a Jéssica tem uma formação de arquitetura, mas ela é uma empresária. Exatamente. Então, assim, quais as habilidades a Jéssica empresária precisou desenvolver, além da arquitetura, que trouxe todo esse embasamento técnico para o seu cliente final, né? Quais as habilidades? Como tu falou, a gestão, liderança. Com certeza. E com certeza também a comunicação. Pois é, justamente eu ia te perguntar isso porque eu já observei em vários momentos que você fala muito sobre a comunicação e também o desenvolvimento da inteligência emocional. Perfeito. Como é que você aplica isso na prática, nos teus negócios? Então, eu me vi num momento onde eu tinha a minha formação técnica de arquitetura e a minha formação extra, né, na área de gestão de projetos, e eu não estava conseguindo comunicar isso com as pessoas, nem com o time, e nem com os clientes, e nem atrair clientes. Então aqui temos um problema de comunicação. Fui atrás também de uma formação, não é uma formação, né, como é que é aperfeiçoamento profissional, né, na área de comunicação, para eu conseguir externalizar aquilo que eu estava pensando no momento e aquilo que eu queria. Então, comunicação a gente vai aprendendo e sempre aprimorando, né? Não é uma coisa que não é um dom, né? A pessoa ela treina, tá? Então, com certeza. Ok, treinei a minha comunicação, treino diariamente, busco, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, então para mim é uma vitória estar na frente das câmeras, estar aqui, então consegui vencer esta barreira.
E também a questão da inteligência emocional, né? Da gente se colocar no lugar do outro, entender que por trás de todo o projeto, de toda a liderança, de todo o plano de extensão, existem pessoas trabalhando, né? E que pessoas, elas não são máquinas, como a gente aprende muito dentro da gestão de projetos, a parte da gestão de indústrias, né? Essa questão Claro. mais mecânica. Então, a inteligência emocional, entender um pouco, aprender e ler sobre o assunto, estar sempre lendo sobre o assunto, ela me trouxe crescimento, potencialidade dentro do meu negócio. Jéssica, e você falando da inteligência emocional, é uma soft skills fundamental, porque proporciona que a gente entenda o nosso comportamento, entenda também como a gente se comporta, como que a gente reage ao comportamento de um terceiro. Isso numa gestão ela é fundamental, porque a gente lida com pessoas, como você também falou, né? E pessoas são diferentes, pessoas não são máquinas. E aí eu te pergunto, trazendo isso um pouco para a liderança. Você une liderança feminina, você une gestão, você une arquitetura. Como eu unir todos esses papéis e ser uma liderança feminina? Eu acho que não tem receita, né? Não é bolo, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo e ao longo do caminho. Então, assim como a gestão de projetos, a gestão me trouxe, a formação em gestão me trouxe conhecimento, formação em liderança feminina me trouxe um pouco de conhecimento, e a formação, todos os estudos com relação à inteligência emocional, eles foram me trazendo conhecimentos durante a minha caminhada. Então, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa muito melhor do que antes da pandemia, por exemplo. E não significa que a gente não tenha erros. Todos somos humanos, inclusive os líderes e gestores. Com certeza. Né? Mas significa que a gente está muito mais aberto e entendendo aquilo que acontece no universo, entendendo muito mais as pessoas. Eu acredito que esse lado humano, ele acaba sendo muito mais visto e muito mais entendido quando a gente, como líder, tem esses conhecimentos e essas matérias conosco. Com certeza. E você co-criou o podcast Fala Firma, Isso. junto com a Rafaela Ritter. Exatamente. E que lacunas de gestão e também de empreendedorismo vocês buscam preencher com esse espaço de fala tão importante no universo da arquitetura? Perfeito. Nós líderes, empreendedores, a gente precisa se conectar com outros líderes que sofrem das mesmas dores que nós, que entendem os mesmos problemas que a gente. E o podcast é uma forma da gente conectar essas dores, essas conquistas, esses encaminhamentos. Então, o podcast o Fala Firma, ele é um podcast quinzenal, e a gente traz para entrevistar outros empreendedores aqui da região, de Porto Alegre, enfim, e para falar sobre isso, sobre trajetória, sobre conquistas, sobre pontos de equilíbrio, e sempre tentando trazer uma visão humanizada da gestão. Quem é a pessoa por trás daquele nome, daquela empresa que ela representa, e como essa pessoa se conecta com o seu profissional. Esse é o nosso propósito. Me lembrei de uma frase que a Fernanda sempre fala, do CNPJ e do CPF, como que é? Eu falo que não existe um CNPJ forte se o CPF é fraco. É isso, exato. É fundamental, a gente precisa estar forte para poder ser uma liderança sustentável. E a gente sabe o quanto é difícil estar forte o tempo inteiro. E às vezes está tudo bem não estar forte, mas estar são. Eu acho que é mais importante estar são, sóbrio, com a realidade, com as nossas aptidões, do que exatamente pleno o tempo todo e forte. É isso. Às vezes é preciso reconhecer que se está cansado também, e recalcular rotas, enfim. Mas é importante, acho que tudo começa num CPF forte. É isso. E aí me veio em mente algo que também tem se falado muito hoje em dia, que tem se aberto espaço para se falar, é sobre a vulnerabilidade. Né? Lógico que a gente não pode também trazer a vulnerabilidade para um outro espaço onde a gente, vamos mostrar tudo, porque o mercado não é assim. Sim, e principalmente para a gente que é mulher. Então a gente sabe quanto é desafiador a gente estar em ambientes e colocar a nossa posição enquanto liderança. Mas o ser vulnerável é o olhar de quê?
nós não somos perfeitos, nós também erramos, nós também temos os nossos momentos que não são todos os dias o linear, principalmente a mulher, que a gente vive de perfeito. ciclo. Mulheres somos cíclicas, Exato. eu falo tanto pelo lado menstrual, hormonal, quanto para o lado de fases da vida, né? A Uhum. mulher Certeza. passa por várias fases de vida, Sem onde a dúvida. gente recalcula a rota. É. E aí vamos trazer o olhar do equilíbrio. Como equilibrar o CPF, o CNPJ, a vida pessoal, a vida As profissional. múltiplas facetas da mulher. Nossa. Né? Não tem uma forma de equilibrar todos os pratinhos, na verdade, né? Eu acho que a gente acaba fazendo escolhas, né? Exato. Sim. E é importante tu ter comentado dessa questão da vulnerabilidade, principalmente agora nas redes sociais, enfim, onde a gente só realmente mostra aquilo que é bonito de Que é se ver, bonito. né? E que a gente quer Uhum. mostrar. E dentro da atuação como líder, eu tento mostrar também as dificuldades que a gente tem nessas áreas e as coisas boas e as coisas ruins também. Mas é importante essa questão do tu se mostrar, mas não te deixar levar, né? É, Porque tu tá ali numa posição de liderança e tu precisa passar claro. a tua competência e a tua credibilidade para os liderados, né? E esse é um dos grandes desafios de você. Eu imagino, até gostaria de ouvi-las para fazer uma troca que, como líderes também, né? A Camila também, gestora, tem os seus negócios. E você, Jéssica, entender esse limiar. Qual é o limite daquilo que eu mostro e daquilo que eu não mostro? Da dificuldade, do perrengue, para não tirar a tua liderança, a tua autoridade, mas também não se mostrar uma máquina de perfeição que acaba gerando muita frustração, especialmente entre as mulheres. Porque as mulheres, Perfeito. especialmente as que têm uma autoestima mais baixa, acabam se comparando muito com essa vida perfeita que é traduzida no Instagram. E a gente sabe que vida perfeita não existe, ela pode ser buscada com leveza, mas que nós todos temos os nossos momentos de sombra, de dificuldades, de menos brilho, nem todo dia é palco, a maior parte do tempo é bastidor, é relação, é transpiração. Uhum. Então, como você lida com isso? Esse limiar de isso eu devo mostrar. Que parte do perrengue eu mostro e que parte eu devo guardar só para mim como líder para manter o meu posicionamento? Perfeito. Não, eu também é uma outra coisa que eu acho que não existe, pelo menos para mim, receita certa, sabe? Eu sempre busco por aquilo que vai ajudar o time a crescer ou os nossos projetos irem adiante. Vamos expor este ponto, porque este ponto eu consigo trabalhar com a equipe para que isso gere um resultado positivo. Então, trazer as fraquezas pensando sempre na questão de como isso pode virar uma potencialidade ou enfim. E as fraquezas e os pontos negativos mais, assim, estratégicos, a gente acaba discutindo entre os pares, né? E aí também a importância da gente ter esses grupos de outros empresários, outros empreendedores, outros líderes, para que a gente troque, né? Faça esses momentos de troca. Isso, é outra característica das mulheres, né? Buscar as redes de apoio. Isso. Eu como liderança e com desenvolvimento de liderança, o que eu trago muito é o gestor trabalha a área técnica, são os seus conhecimentos técnicos, os hard skills para aquela posição. Mas a liderança, ela vai ter os desafios, ela vai ter os momentos de sombra, mas as suas soft skills, elas precisam estar muito bem desenvolvidas. Esse é o diferencial da liderança. Por quê? A Jéssica, ela pode estar passando por um momento turbulento, mas você precisa ter resiliência, a inteligência emocional, a empatia para saber lidar com aquela situação e transparecer para a equipe aquele equilíbrio. Não é você que vai perder o equilíbrio. O seu liderado, em um momento de crise, num momento de transição, em um momento de mudança, gera ansiedade, gera medo, gera vários insegurança, vários gatilhos. Mas você, a liderança, a gente tem que absorver esses sentimentos e mostrar esse equilíbrio para a equipe. Então, a liderança, quem é líder, o desenvolvimento de soft skills, que vai te posicionar e vai te diferenciar para que você seja uma líder. Porque se você é uma líder que vai chegar no momento de crise, vai bater na mesa e vai se exaltar e não vai trazer esse equilíbrio, você não está exercendo a sua liderança. Ou a pessoa que chega e desaba
no choro, cai no choro na frente Então, da assim, equipe. eu entendo, né, a empatia, eu entendo o O seu que vocês estão momento, sentindo. né, porque a gente lida com graus de maturidade diferentes também, então a perfeito. gente, em muitos momentos, a gente tem que, bom, eu vou falar entre aspas, Nivelar. exercer papéis Que não de são nossos. e de formas diferentes, para perfis de Exato. equipes diferentes. Quando você senta com teus liderados, você é uma líder e você precisa ser exemplo. Sim. Quando você está com teus pares, você senta e discute o problema de uma forma Uhum. transparente para que a gente resolva aquele problema e alcance o objetivo, né? Exato. Então, a inteligência emocional, como você trouxe, é uma soft skills essencial Sim. dentro do desenvolvimento de liderança. E as soft skills são realmente aquilo que a gente busca trabalhar dentro de uma liderança, né? Então, deixar um pouquinho de conhecimento técnico. Hoje eu volto muito mais para buscar leituras e treinamentos que me ajudem a elevar um pouco o nível das minhas soft skills, com certeza. Não, um assunto que realmente vai render muito ainda, e no próximo bloco nós vamos aprofundá-lo falando sobre desafios e perspectivas de futuro no universo da arquitetura e dos negócios. Não saia daí. Voltamos agora com Visionários e nós estávamos falando sobre liderança feminina, que é um assunto que eu sou apaixonada. E a Jéssica tem uma formação em liderança feminina. Então, Jéssica, o que eu quero saber de você? Me fale um pouco dessa formação, o que essa formação te enriqueceu quanto pessoa e quanto esse CPF fortalecido fortaleceu o seu CNPJ e na sua atuação como liderança hoje. Perfeito. Essa formação, ela existiu dentro da pandemia, então era um momento onde a gente precisava achar o que fazer. Mas ela foi realmente um divisor de águas para mim. Primeiro, por verificar que todas nós ali tínhamos os mesmos problemas, entre aspas, as mesmas coisas a se conquistar, a se buscar, uma apoiando a outra. E uma das coisas que mais me agregaram dentro dessa formação foi a questão do entendimento de que muitas vezes a gente não precisa correr atrás daquilo que a gente não tem habilidade, mas sim potencializar as nossas potencialidades, né? Dar mais visão para isso. E a partir do momento que eu consegui entender isso e consegui explorar desta forma, eu consegui levar isso para os times dos projetos que eu estava atuando e a gente conseguiu ter resultados muito positivos. Então, essencial uma formação de liderança feminina para a gente se conectar. Não é só a parte técnica que importa, muito mais que isso, é o networking que a gente faz. E essa questão de entender quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas dificuldades e como dar mais visão para as nossas potencialidades. Então, realmente foi esse o ensinamento da minha formação. Eu sou apaixonada por liderança feminina e por desenvolvimento de liderança. E aí você falando, a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para ter esse olhar, né, de ferramentas de gestão, né, matriz SWOT pessoal, o Pareto de você potencializar e entender que o teu resultado 80%, 80-20, mas esse olhar, que é o chá, né, competências, habilidades e atitude, você fazer esse mapeamento pessoal e desenvolver isso, de fato, traz uma potência muito grande, porque o esforço para você desenvolver o que você não sabe, e que se você não sabe, ou se você não é tão bom, você igual precisa, porque a gente, como liderança, a gente também precisa ter esse olhar para cá, mas o resultado, quando você potencializa aqui, ele é fantástico. Esse resultado, ele vem do resultado, que você vai potencializar suas entregas técnicas, mas vai ter o brilho no olho. Sim. E o brilho no olho, vai ter o a mais. Vai ter um a mais. É o suco, é o molho. É o molho. É o que eu falo. Não é o que você faz, é como você faz. Exatamente. Por que escolhem a Jéssica? Exatamente. É o como você faz. E esse como vem quando você se conhece, é o autoconhecimento. Quando você se conhece e se potencializa, nossa. É surreal. É sangue na veia correndo, né? É muito bom. É muito bom. E isso, essa paixão a gente vê. Quando a gente começa a falar desse assunto, os olhinhos tudo o nosso também brilha, né? A Camila tá aqui radiante, né? Parece uma estrelinha. Mas é isso, porque quando a gente traz essa essência verdadeira, genuína, a gente se apropria de uma força que a gente não consegue nem dizer de onde vem.
mesmo nos dias de cansaço, nos dias de sobrecarga, você ainda continua buscando e tentando e trazendo e fazendo com alegria. Que eu acho que é o grande diferencial, Ju, que quem pode parecer clichê, mas quem trabalha com o que ama, não sente que está trabalhando. Trabalha o tempo inteiro, trabalha no domingo, trabalha no final, né, no feriado, mas é tão prazeroso que não pesa como uma obrigação. A gente chega a entrar em flow trabalhando. Eu perco né? a noção 10, do tempo. 12 horas não, e a gente isso. tá no flow, sem dar Exato. conta que a hora passou. Isso é mágico. E isso, esses dias eu me dei conta e a minha equipe me deu um puxão de orelha porque eu me propus a dar uma aula de 1 hora. E eu falei, porque eu estava sem cronômetro, sem relógio, 0 celular. Eu falei por 2 horas e meia. Imagina. E eu entrei na aula, a Fernanda ligada 220, Batendo no teto. 9, 10 horas da noite. Eu falei, meu Deus, nossa, 10 horas Quanta da noite. energia. A Fernanda E de manhã aqui, cheia de energia. E o detalhe, eu cheguei em casa e eu tava com a energia tão alta, A gente tem que aproveitar tão esses eufórica, pontos. que 2 horas da manhã eu ainda não havia dormido. Mas é uma coisa que a gente tem que cuidar também, porque às vezes a gente não consegue se desligar e nem descansar, né? Então, a gente tá sempre buscando equilíbrio, Sempre não buscando adianta. equilíbrio. Sempre na balança. Aí, final de semana é o quê? Foi o que eu consegui fazer nesse final de semana, é longe de celular. Isso. Silencia e volta para dentro, que é sempre importante. É o reencontro comigo. Exato. Né, o meu momento de conexão para poder voltar mais forte na segunda-feira. Senão a gente perde a essência também, né? E Senão a gente tá sempre... E outra habilidade, outra que a gente precisa ter olhar para isso. Mas a entrevista é contigo, eu só vou finalizar, tá? Porque a gente já vai fazer. Não, a gente adoro ouvir, a gente adoro fica numa troca Já aqui. tá a ciranda das mulheres. Não, que mas é fundamental trabalhar o foco, entender como trazer você para o estado presente e ter foco. Por quê? Nós mulheres, a gente quer dar conta de tudo. Tudo junto, misturado, tudo ao mesmo tempo, buscando equilíbrio. Então, a gente está aqui pensando no que a gente está deixando de fazer. E esse ciclo não termina. Esse ciclo não termina. E o entendimento de nós não vamos dar conta de tudo, como ninguém dá. Ninguém dá. A gente tem que saber trabalhar com prioridades, aí tem a matriz de prioridades, entender, fazer uma gestão de agenda, uma gestão de rotina, ter esse olhar, entender que não vamos dar conta de tudo. E o foco, no momento que você está ali, mas no momento que você precisa desligar, você precisa aprender a saber a desligar o botão. Porque esse desligar o botão, ele recarrega a energia, ele desacelera o seu cérebro para que você possa voltar na sua potência. Porque se você está na madrugada inteira com a mente ativa, no dia seguinte, como que você está? Você não está bem. Exato. Então, assim, saber desligar. Saber, agora eu estou aqui, enquanto eu estou aqui, aquelas horas que eu estou ali, eu vou entregar o máximo. 100% de presença. Porque quem sabe fazer esse trabalho interno, aquele momento ali, a sua entrega é acima das expectativas. Com certeza. Perfeito. É um grande aprendizado, né? Essa questão do desligar e do manter o foco. Eu chego a entrar num nível de concentração que eu não escuto, às vezes, o que está acontecendo em volta. É isso. A gente tem que estar sempre otimizando o foco, o tempo ali e a agenda. E a habilidade de desligar é muito importante, porque tem pessoas que não conseguem, que saem de férias e não conseguem desconectar da agenda, dos compromissos, carregando uma culpa absurda. Então, acho que até para isso a gente precisa ter treinamento. Principalmente nós mulheres, né? Tem essa questão do estar sempre ligado e pensando em algo. Exato. Teve uma vez que uma diretora financeira de uma empresa que eu trabalhei, eu saí de férias, e eu lembro dos colaboradores de chegar, Camila saiu de férias. Tipo assim, ufa, né? Vamos ter um descanso. E ela vai voltar super descansada. Aí ela comentou, o nome dela é Ângela, ela vai voltar descansada, mas o ócio produtivo também é muito bom. Nesses momentos que a gente desliga e que a gente observa o nosso redor, que a gente está atento, a gente falou isso em algumas entrevistas, né? A gente observar a arte, a música, a cultura, as pessoas, como isso também abastece a nossa criatividade para o nosso retorno. Então, a gente que é gestor e líder também, a gente está atento sempre aos ambientes, porque às vezes uma ideia, um insight, ele vem da onde você menos imagina. Sim, ele vem quando a gente está tomando um café, ali observando a paisagem. Passeando. É isso. E não precisa esperar só os momentos de férias para a gente fazer isso, Com né? certeza. Tirar pelo menos um período do dia para esvaziar um pouco a cabeça é super importante. Uma fuga, né? Eu não abro mão. Em algum momento do dia, o meu momento meditativo, para buscar esse centramento, esse reencontro que é fundamental para sair forte de casa. Exatamente. Muito bem. Agora, contigo.
Então, nós falamos da... Vamos falar um pouquinho mais sobre os desafios? Vamos. Quais são os planos para o futuro da Integra, dessa profissional multitask? O que se planeja para os próximos anos? Perfeito. A gente passou por um período de muito crescimento, né? De conseguir uma carteira de clientes bem expressiva e a gente troca o pneu com o carro andando, né? Esse é o Exato. ditado, né? Uhum. Mas a gente realmente chegou dentro da Integra num período onde a gente precisa se estruturar um pouco melhor para entender o nosso negócio e entender para quais lados a gente vai querer reforçar e outros serviços a gente vai descontinuar. Então, atualmente a gente está nessa fase da Integra, finalizando algumas obras, entregando alguns projetos para clientes e não digo que é tirar um período sabático, porque isso não existe, a gente precisa pagar as contas, né? Claro. Mas tirando um momento para repensar, organizar a casa. Esses momentos são importantes até para conseguir gerar coisas novas, né? E junto com a sociedade, com a Rafaela Ritter Arquitetura, é um outro momento, onde a gente já estruturou a equipe, já expandiu o time e agora a gente está nesse momento mais comercial de buscar novos contratos para aproveitar a potencialidade do time que a gente já treinou, já criou e expandir nesse sentido. Também temos o podcast, né, que ele é uma semente para projetos futuros que ainda não sabemos muito bem para onde vamos. Mas estão andando, estão em movimento, que isso é fundamental, é importantíssimo. Jéssica, uma pergunta bem técnica agora, né? Quando você estrutura a gestão de um projeto do zero, quais os artefatos e as rotinas mínimas que entram nessas 2 primeiras semanas, por exemplo, né? Eu vou até ler aqui para não falar nenhum termo errado. EAP, critérios de aceite, matriz, governança de reuniões. O que você nunca deixa de implementar e por quê? Até para que os empresários que nos acompanham entendam a importância dessa etapa de gestão e por que isso pode fazer toda a diferença nos resultados que eles têm ou que ainda não estão tendo. Perfeito. Agora eu virei a técnica. Não, assim, principalmente no início do projeto, comunicação clara e registro. Comunicação clara no sentido de entender realmente qual é a necessidade do cliente, quais os benefícios que o cliente espera com aquele projeto, aquele produto que está sendo desenvolvido e qual é o custo que esse produto vai ter, que ele pretende gastar, entende, né? E em quanto tempo. Então, entender esses macros, né? Não só o gerente, o líder, mas toda a equipe ter esse entendimento. E os registros. Então, a gente começa com uma reunião com todas as partes envolvidas, para todo mundo falar aquilo que entende, uma condução bem mais aberta, no sentido de juntar. Aí a gente monta o termo de abertura do projeto, onde ali vão estar descrito todos os itens, né, que a gente precisa seguir e entregar. E já partimos para um planejamento. Ok, o cliente precisa de um item X que na equipe a gente não tem ninguém com essa habilidade. Então, vamos buscar no mercado uma pessoa que atenda a esses requisitos do produto que o cliente precisa. E montamos o time em definitivo, ok, essa vai ser a equipe do projeto. Com o time e com o cliente, a gente já monta ali o cronograma e quais as sprints que a gente vai trabalhar, quais as entregas que a gente vai fazer e quais são os momentos onde a gente vai sentar para conversar sobre o produto e entender se realmente é aquilo que o cliente precisa ou não. Métricas, né? Entender como a gente vai medir o sucesso desse projeto até chegarmos no fim, né, com sucesso e louvor, tomara, e também fazer um registro, né, dessas atividades que foram geradas, entender o que foi positivo para o projeto e o que a gente precisa melhorar para os próximos, questão da melhoria contínua. Então, basicamente isso. Parece fácil, mas não é, porque são muitas partes envolvidas e cada um com o seu entendimento. Então, unificar isso, fazer essa orquestra funcionar. Todo mundo tocando ao mesmo tempo, como tu falou, com a roda girando. Isso. Mas com ferramentas, né?
que é o mais importante. As ferramentas, elas são, assim, essenciais para o entendimento, para a clareza de todo mundo, o que precisa ser feito e como precisa ser feito. Né, o que eu falo, quando a gente faz um planejamento, né, a gente sabe onde a gente vai chegar, onde a gente quer chegar. A ferramenta traz o subsídio. Isso, é o E como. no arquitetura, eu imagino, também tem muita criatividade dentro desse contexto, né? Uhum. Então, cada um trazendo o seu jeito, a sua essência, potencializando a criatividade para alcançar aquele resultado. E como você já trouxe também, olhando sempre para ver o que pode ser melhorado, a melhoria contínua. Exato. E dentro desse processo pode surgir outras ideias também, né? É um ambiente que proporciona criatividade. A gente precisa estar aberto a essas ideias e entender quais são os momentos de utilizá-las ou não, né? Então, também é importante. E quando você falou agora há pouco de planejamento e de gestão, do olhar para o negócio no final do ano, eu estou trazendo já para o final do ano, né? Que geralmente é um momento que a gente para fazer um balanço, para olhar o negócio como ele foi do ano que passou, planejando, olhar para frente, como é importante também a gente entender o que precisa ser descontinuado. Sim, é isso. Dizer não é um desafio, né? Principalmente para nós mulheres, mas é um desafio, mas é necessário. Então, saber dizer não para certas propostas, entender o que é saudável para o negócio ou não, é muito importante. Muito mais do que dizer sim. E por falar em não, né, que é um desafio, eu te pergunto, todos os líderes que sentam nesse sofá, nós acabamos fazendo uma pergunta em comum que é, todos nós temos momentos, pontos de inflexão, até porque a vida não é esse comercial, essa coisa intacta do Instagram, que todo mundo está ou em férias ou celebrando alguma grande vitória, num pódio de chegada, com beijo de namorada. É isso. Mas trazendo a realidade da vida, qual foi o ponto de inflexão da Jéssica e o teu maior desafio profissional e como foi superá-lo? Traz pra gente um pouco mais desses bastidores. Quando eu comecei a trabalhar com a parte de gestão de projetos em si dentro de um escritório, para mim foi a grande mudança profissional, tá? Onde eu me vi realmente dentro de uma profissão que me agregava, me deixava feliz. Mas o maior desafio, com certeza, sem dúvida nenhuma, foi como lidar com as pessoas e com os projetos num cenário pandêmico, sem prejudicar as entregas para o cliente. Obviamente foram prejudicadas, mas não prejudicar tanto. Claro. Entendendo o lado humano das pessoas e equilibrar esses pratos. Então, com certeza, gerenciar equipes e projetos dentro do período da pandemia foi um dos meus maiores aprendizados e é um divisor de águas, assim, da pessoa que eu era, da líder que eu fui antes e da líder que eu me tornei depois. E qual é a principal diferença dessa liderança antes e pós? É o entendimento do lado humano mesmo, é o entendimento uma melhor inteligência emocional, de eu entender, ter uma visão empática com as pessoas. Então, trabalhei muito esses aspectos na minha formação. Foi isso. E da mesma forma que a gente hoje traz a pauta de liderança feminina, e que falamos aqui algumas vezes que é uma pauta que a gente quer trazer, a gente quer ser um espaço de voz, de visibilidade, de trazer protagonismo para mulheres, e principalmente para mulheres, né? Vamos puxar para nós. Sim. E que no futuro a gente não precise trazer essa pauta, né? Que seja algo natural. E aí eu falo de inclusão e diversidade. Né? Qual a leitura da Jéssica sobre inclusão, sobre diversidade, como isso incorpora dentro do teu mercado? A gente está aberto a qualquer tipo de pessoa, tá sempre pensando em como agregar pessoas à nossa equipe. Entendo que, obviamente, dentro dos negócios, a gente precisa focar no negócio em si, mas também tem que estar aberto a questões de diversidade, conversando com as pessoas, entendendo o lado delas e trazendo para dentro dos negócios um pouco mais dessa diversidade.
Incluindo mulheres. Mulheres também. A gente estava comentando antes nos Isso. bastidores que a gente sempre busca trabalhar com mulheres, porque a comunicação ela se torna muito mais fluida, né? Então, isso é uma das coisas que eu vejo muito nos nossos negócios, onde a gente consegue colocar uma mulher para trabalhar junto com a gente vê um crescimento muito grande, assim, uma exponencialidade assim, no nosso trabalho. E aí me diz, mulheres, que características você acha que habilidades, que soft skills as mulheres têm que são especiais, digamos assim? Que são exclusivas delas. É o olhar com cuidado. Teve uma vez que eu ouvi uma frase que ela me deixou pensando que era a gente tem que colocar amor naquilo que a gente faz. Uhum. E eu vejo muito isso no trabalho, no cuidado que as mulheres têm com os trabalhos que prestam, que fazem e que se propõem a olhar com carinho, olhar com cuidado, olhar com amor para aquilo que tu está fazendo. Não simplesmente cumprir o checklist e é isso. Mas a mulher tem uma visão muito à frente. Então ela já vai olhar para aquilo, vai entender, de repente, quais são os problemas que aquele produto vai gerar daqui para frente e já vai pensar em corrigir isso antes de que vire um problema. Sim, Claro. Eu vejo essa facilidade muito mais em mulheres do que em homens muito mais racionais e com um pensamento muito mais imediatista. Né? Nós somos provedoras, né? Provedoras, cuidadoras, temos um olhar sensível, Sendo... diferenciado. E isso faz toda a diferença, né? E muitas vezes as pessoas confundem essa sensibilidade com fraqueza. Uhum. Não, a sensibilidade da mulher é uma intuição aflorada, um feeling que faz muitas vezes ela dizer, isso não vai dar certo, ou toma cuidado com isso. É o sexto sentido, o sexto sentido. Total. E isso tem que ser considerado dentro do universo corporativo também. E o papel da mulher é muito da multiplicação. Nós somos seres multiplicadores. O homem, ele é agregador e é fundamental o trabalho e esse equilíbrio. A gente fala muito sobre isso dos papéis, né? Não existe alguém que é mais relevante que o outro. Não, homens e mulheres têm protagonismo. Agora, reconhecer as competências e as habilidades natas de cada um e fazer essa inclusão de uma forma harmônica e respeitosa é que faz toda a diferença, não apenas nos negócios, mas na vida pessoal também. Não jamais invalidando a presença ou a relevância do outro dentro das relações. Né? Isso é fundamental, isso é sadio. É sadio, exatamente. Não se exclui ninguém, né? Pelo contrário, a gente entende quais potencialidades que a gente tem num homem, por exemplo, e utiliza isso da melhor forma possível dentro do projeto. Então, sempre caminhando juntos. Isso é muito importante, né? E a Camila trazia antes a questão das fases, que não são apenas hormonais. Mas a mulher também, ela tem que entender, e eu acho que aí entra novamente a inteligência emocional, Jéssica, que é o seguinte, eu reconhecer que talvez hoje eu esteja vivendo o meu verão, um momento intenso, um momento de celebração, de conquistas, e às vezes olho para o lado e vejo uma amiga que está passando pelo seu momento de outono, de folhas secas, de dúvidas, de incertezas, de talvez um recomeço em que ela não se identifica, não se reconhece mais como tal, né? Precisando renascer, talvez num pós-parto, talvez numa troca, numa transição de carreira. E se essa mulher ela não está muito alicerçada em autoconhecimento, ela olha para o lado e diz, nossa, mas tem um sol radiante aqui do meu lado, eu sou menos. Não, você só está numa outra estação e logo o teu verão chega. Logo a tua primavera chega. Então, ter essa clareza de que tudo é cíclico te traz também um olhar mais genuíno e mais amoroso com outras mulheres no caminho. De fazer o que eu entendo, eu já passei por essa fase e eu sei o que eu posso, inclusive, entregar para essa mulher para nutrir essa fase, essa estação, para que seja um pouco mais leve, um pouco mais bonita essa transição. Nutrir e não se sabotar. Não se sabotar. O autoconhecimento é tudo nesse sentido, desafios, né? Principalmente quando a gente está nos períodos de mais baixa, assim. Então, tem que saber do nosso valor, entender quem somos Com certeza. E saber que são fases mesmo. Sem Não dúvida. É fácil, mas é importante. É um grande desafio, porque muitas pessoas falam sobre autoestima no universo dos negócios, só que a autoestima é a primeira a ir embora quando as coisas não vão bem. Então, antes da autoestima vem outras coisas. E eu só consigo ter estrutura para me manter bem, apesar de tudo que anda mal,
quando eu tenho autoconhecimento, autocompaixão e autoamor. Sem esses 3 As, não há autoestima que se sustente. Porque a primeira coisa quando uma pessoa está mal é o quê? A falta de cuidado com o externo, os homens deixam de fazer a barba, as mulheres param de se maquiar, é um desleixo. Só que quando eu tenho esse autoconhecimento, eu entendo que isso também é uma ferramenta de alavancagem. Só um pouquinho, vamos cuidar. Pode parecer uma bobagem, mas tomar um banho e se preparar para ir para a arena faz a diferença. Faz, totalmente. Então faz a diferença. A gente brinca muito nos bastidores, a gente tá ali com a cara lavada, 6 da manhã, colinho inchado. Vamos lá, uma maquiagem faz bem sim, gente. Com não é Maquiagem é bobagem. vida. Haja Isso. vida, né? Olha, o mundo pode desabar, mas eu estou aqui plena e maravilhosa. Linda, maravilhosa. Né? Então é Em cima isso. do salto. Em cima do salto, pedindo Pronta aplauso. pro Preparada dia. para o palco. Preparada para qualquer oportunidade que a vida me apresentar. Então eu acho que é Isso. muito desse olhar também amoroso e relaxado de dizer, tá tudo certo se nem todos os dias forem de vitória. Está tudo bem, mas o que eu faço com esses dias? Eu me entrego ou eu continuo planejando, projetando, gerindo os meus sonhos, meus negócios e todos os múltiplos papéis com sabedoria? Essa é uma grande... É um trajeto, não se constrói isso de um dia para o outro. Não, com certeza não. É Tem uma gente que construção. leva a vida inteira para entender, tem gente Exatamente. que leva menos. Que bom ouvir isso. Sempre bom fortalecer. E, Jéssica, falando de mercado, quais os desafios de mercado? A gente vive num país de estabilidade, enfim. Quais os desafios de mercado traduzindo isso para o teu negócio? Atualmente, a inteligência artificial é um grande desafio, né? A gente precisa aproveitá-lo, né? Pegar esse desafio e transformar realmente numa oportunidade. É isso aí. E o mercado hoje, ele tem muitas oportunidades. A gente precisa tentar sair um pouquinho da caixa, tentar entender o que as pessoas estão precisando dentro das suas... E como que a gente consegue atingir isso. E a concorrência é grande com relação à inteligência artificial, mas deixar a inteligência artificial de lado nesse momento dentro dos nossos negócios tá fadado ao fracasso, com certeza. E aí eu volto para saber fazer, entre aspas, todo mundo faz, é uma commodity. É isso. Agora, o como fazer, que é as suas soft skills que vão fazer a diferença. É o pulo do gato. É o pulo, exatamente. E a gente já está encerrando não, indo para o fim do programa. Começando esses momentos finais. Passou tão rápido. Passa rápido, sempre. Nosso divã. A nossa conversa que foi... Achei maravilhoso. Foi super fluida. E eu não poderia deixar de te perguntar, Jéssica, na tua percepção, né, já que você tem essa visão tão ampla, não apenas da arquitetura, mas já tão jovem, encontrou uma nova forma de fazer, um novo caminho. Ao invés de dizer, não, eu vou descartar a arquitetura, não, eu vou reinventar, vou me reinventar dentro deste universo. Isso já mostra muito do teu olhar, a tua visão de futuro e de perspectivas. Na tua percepção, no teu olhar hoje, quem são pessoas e características? Eu gostaria que você me dissesse pessoas que são consideradas para você visionários no ambiente que você transita, da arquitetura, da gestão, e também quais são as características primordiais para ser um visionário. Pergunta difícil. Não, assim, características, né? Pessoas que sabem dar valor para de onde vieram e entender a vida, né? Entender os caminhos que percorreu, não deixar de lado todo esse trajeto. Pessoas que sabem da sua essência, entendem a sua essência, para mim são verdadeiras visionárias. Pessoas que eu me inspiro, assim, geralmente em mulheres que estiveram ou estão à frente de locais corporativos grandes, assim, e que a gente sabe que tiveram precisaram se construir para estarem ali, né? Grandes dificuldades. Então, eu cito a vice-presidente da B3, a Ana Buchain, que ela é vice-presidente de marketing da B3, é uma mulher que já trabalhou, chegou até a B3, né? Mas ela já trabalhou no Citibank, já trabalhou em outros lugares,
E ela nunca deixou, no meu entendimento, na minha visão, o feminino dela se apagar. Então, ela é um grande exemplo de liderança feminina, para mim. E dentro da parte da arquitetura e da parte da construção civil em si, recentemente a gente entrevistou no nosso podcast o senhor Írio Piva, o presidente da Elevato, material de construção, e ele, a história de vida dele, ela se mostrou muito interessante. Então, essa pessoa, ela é uma inspiração, um verdadeiro visionário para mim, que teve que se reinventar diversas vezes para chegar até onde chegou, e sem perder a essência e aquilo racional que tinha desde o início, sabendo onde queria chegar. Então, dois exemplares aí de empreendedores que considero visionários. Sensacional. Muito bom, Jéssica. A gente quer agradecer a sua presença aqui no Muito obrigada. Visionários. Foi muito boa a nossa conversa. Adorei também. Eu falo, cada conversa aqui é uma oportunidade de troca, de conhecimento. De muito aprendizado. De muito aprendizado. Eu estou apaixonada por toda a oportunidade que a gente está tendo aqui no programa. Então, sinta-se à vontade aqui com a gente para voltar. Vou assistir o seu podcast. Ai, por favor. Daqui a pouco a gente chama vocês lá para irem lá gravar com a gente. Legal. Vai ser sempre uma honra. São mulheres inspiradoras, como a gente gosta de tê-las. E muito obrigada pelo convite, né? Que esse programa seja um sucesso, já é, com certeza. Que a gente tenha muitos insights positivos. Ótimo. E nós ficamos por aqui com o nosso programa Visionários, terças, quartas e quintas na RS Play. Esperamos vocês no próximo programa. Exatamente. Nos acompanhem também nas plataformas digitais e também no YouTube. A gente fica por aqui e logo mais tem Visionários para você na tela do canal 524 da Claro TV. Até mais.